Oi, pessoal. Estamos aqui então para estudarmos mais um encontro do capítulo 5 do Manual de Reabilitação Vestibular nas Disfunções Otoneurológicas, escritos pela Lidiane, pela Wildna e pela Karina, né? Então, são duas físios e uma médica aí que contribuíram com a gente com esse material tão incrível, né? Que é o Manual de Reabilitação Vestibular. Se vocês quiserem acompanhar com o conteúdo de casa, abrirem em outra plataforma, é a página 138, tá? Então, a gente vai estar trabalhando hoje bem os exercícios ali, vamos ver se a gente avança umas 3, 4, 5 páginas, os exercícios da reabilitação vestibular. E o que que a gente tem? Para que a gente use um ótimo exercício para aquele paciente, nós precisamos, obviamente, ter um diagnóstico desse paciente. Nós, enquanto terapeutas físio e fono, temos o diagnóstico cinético funcional, né? E a gente, então, planeja como que nós vamos fazer a intervenção. Então, aqueles que têm uma perda uni ou bilateral, eles vão ter que compensar por um processo que a gente chama de substituição sensorial. Ou seja, aquelas células que morreram, a gente vai precisar fazer exercícios para que, de forma voluntária, eles consigam ativar novas vias para substituir um reflexo que era normal antes e que pulsava, né, que emitia os sinais no mesmo milissegundo. Então, quando eu tenho uma perda unilateral, a gente tem uma hiperatividade de um lado e porque a outra ficou hipoativa. E não é incomum que esse paciente, além de dizer que ele tem desequilíbrio para o lado hipoativo, ele tem um aumento da tonturinha quando ele vira para o lado que estaria trabalhando normal, mas que assume uma hiperatividade. Porque a diferença entre os dois as duas medidas de trabalho é que dá essa sensação de tontura, de cabeça vazia, de cabeça pesada. Tem vários tipos de sintomas que esses pacientes falam, né? E aqui elas vão trazer, ó, em ambos os casos, mais particularmente na hipofunção bilateral, que é no segundo, eles vão precisar depender mais de funções não vestibulares, ou seja, nós vamos otimizar as funções visuais e somatosensoriais de planta de pés, do pescoço. Lembra que a gente trabalhou um pouco esses exercícios dessa bolinha aqui como um recurso neurosensorial para o pescoço, né? Dando esse input sensorial, nós trabalhamos nos encontros anteriores os manuseios de base de cabeça, base de crânio, né? C2, toda aquela parte da osteopatia. E principalmente porque nós vamos precisar ajudar ele a saber onde ele está no espaço pelas outras vias não vestibulares, principalmente se a perda for muito grande, muito importante, tá? Bom, então a ordem e a escolha dos exercícios mais adequadas, elas vão depender o quê? Da perspicácia nossa enquanto terapeuta. Por muito tempo, eu fiz muitos exercícios numa mesma consulta. Então, por exemplo, o paciente chegava e ele ficava 50, 60 minutos comigo e eu fazia bolinha para cá, bolinha para lá, nananã, 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 nananã. Com os anos, a gente fica mais seletivo e mais assertivo na fala do paciente, que aí também, em algumas reuniões, nós também estipulamos isso como uma estratégia do mínimo estímulo, vamos dizer assim. Então, quanto mais assertivo eu sou na avaliação com esse meu paciente e desenho esse caso do paciente e penso quais possibilidades diagnósticas ele tem,
mas eu posso ir com exercícios que se encaixam para o quadro dele. Por isso que a fisioterapia vestibular a gente chama de fisioterapia ou atendimento fisioterapêutico personalizado, porque nós vamos avaliar qual é a dose do exercício que nós vamos dar, quantas vezes ao dia, qual é o melhor exercício para começar a estratégia de reabilitação vestibular dele, para depois eu ir aumentando progressivamente esses exercícios. E também nós temos alguns exercícios-chave para cada tipo de intenção. Ah, a intenção é melhorar a estabilização do olhar? Esse. A intenção é melhorar o equilíbrio estático? Esse ou esses. Para equilíbrio dinâmico? Esses. Geralmente, na minha prescrição, eu faço um mix. Um exercício para estabilização, um para estático, um para dinâmico, um para hipersensibilidade, por exemplo, né? E digo para ele, você que vai saber se dá para fazer 20, 30, 50 repetições. Ah, não, não dá. Eu só consigo fazer 10 vezes, porque daí já começa a me embrulhar o estômago, já sobe uma aguinha na minha boca. Tudo bem, então 10 hoje, 12 amanhã, 14, 14, 14, 16, 16. Então aí eu preciso causar o sintoma inicial ali de incômodo, mas eu não posso deflagrar a crise devido a uma prescrição exagerada dos nossos exercícios também, certo? E ainda aqui na página 138, vão iniciar estratégias de exercícios de estabilização do olhar, né? Então, a primeira variação para melhorar a fixação da imagem na retina é o RVO-X1, tá? Então, ele vai manter o olhar num ponto fixo, que eu particularmente uso um post-it, escrevo o A aqui, dou para ele colado na fichinha de evolução dele e falo para ele, ó, cola um no corredor da tua casa, um atrás da porta do banheiro, o outro dentro do caminhão, no para-brisa, enfim, se é uma pessoa que é caminhoneira, ou se é uma pessoa que viaja muito. E aí a gente faz, né? A prescrição do exercício, por exemplo, aqui. Deixa eu achar um que eu tinha aqui na mão. Então, acho que eu já dei fim. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Então, eu tinha deixado aqui para mostrar para vocês. Então, o que que eu posso fazer? Deixar, por exemplo, esse Azinho aqui, ó, como um grudezinho, né? No caso aqui eu tinha no papel, mas eu deixo um grudezinho aqui, ele gruda na parede. Ah, você tem adesivinho da tua empresa, por exemplo. Você quer trabalhar a tua marca. Você pega, se você conseguir desgrudar, gruda aqui, que, por exemplo, a minha logo é essa bolinha aqui com as pessoinhas de mãos dadas. E diz, ó, foca nessas pessoinhas aqui e faz o exercício do não e do sim. Aí eu desenho para o paciente. Nesse caso, eu tenho também umas variações aqui, que é para fazer na estimulação coplanar de antero posterior, tá? Então, quando eu faço a extensão aqui, eu estou trabalhando o posterior desse lado. Faço a anteriorização, estou trabalhando canal anterior desse lado. Eles são coplanares, né? Como se fosse uma coisa só. Então, como a gente tem a divisão aqui, né? O horizontal, o anterior, o posterior, quando eu trabalho em diagonais, eu estou trabalhando, né, esses dois canais verticais, e quando eu trabalho
Na horizontal, eu estou trabalhando canais horizontais, né? Canais que seguem a linha perpendicular, paralela ao solo. E aí, quanto de distância que eu dou para os meus pacientes? Eu digo que é a distância do braço dele. Então, essa distância aqui da tela do meu computador, que está segurando aqui o meu celular, é a distância que eu falo para ele ficar do ponto. E ele vai começar a fazer, então, esses exercícios para reparametrizar o quê? Os reflexos vestíbulo-oculares, vestíbulo-ocólico e cérvico-cólico, tá? Então, como eu quero modular isso, qual o benefício que esse paciente começa a ter? Melhora da dor amarrada do pescoço. Então, conforme ele começa a fazer um treinamento de X1, eu digo assim: primeiro momento, semana que vem você vai vir e vai me dizer que está muito melhor a dor do teu pescoço. E dito e feito, ele fala. Por quê? Porque ele está trabalhando aquela rigidez responsável porque o que que o cérebro faz? Ele manda aumentar o tônus desse vestíbulo cólico, cérvico-cólico, para quê? Para que esse paciente não movimente tanto a cabeça e a imagem fique mais fixa na retina. Quando ele começa a melhorar essa coordenação olho, cabeça, pescoço, o sistema reflexo não precisa mais ser tão imperativo. Então, ele começa a ter um relaxamento da musculatura intrínseca da base do crânio, ali do pescoço, e começa a ter melhora, então, desses sintomas ali. Ah, agora, antes eu não conseguia deitar direito, agora eu consigo e tal, tá? Bom, a progressão do X1. Só alguma dúvida. Dúvida aqui do grupo presente em relação a até agora. Até que a gente falou de X1. Como é que vocês fazem no dia a dia? Vocês dão um palito? Vocês desenham? A gente vê muito segurar aqui na mão também, né? Um cartão. Como que vocês fazem? Eu uso igual você, o post-it, tem até aqui na minha frente, está pregadinho na parede, aqui no móvel. Eu uso esse. E E aí, com relação também, às vezes a pessoa, a distância também que ela enxerga aquele ponto com nitidez, né? Porque às vezes a gente estabelece para ela, faz tantos centímetros, mas ela não está tendo conseguindo enxergar bem aquele ponto. Então eu vejo muito isso também. aí vai aproximando, né? Isso. E Keila, eu lembrei agora você falando disso, que nós podemos prescrever tanto de óculos quanto sem, né? Uhum. Porque os pacientes ficam em dúvida: posso fazer de óculos? Sim, pode fazer de óculos, né? Porque a vida real do paciente É de é de óculos. óculos, né? Ah, Uhum. não, eu prefiro fazer sem porque a borda do óculos me confunde mais ainda. Faz sem, tá? E Ok. aí ele vai ter essas possibilidades ali conforme a necessidade dele, né? Certo? Usa um palito de sorvete com uma figurinha, perfeito, na ponta. E às vezes cola na parede também. Eu andei pegando umas figurinhas de letrinha de A, B, C, D, E, F, G. Então, o paciente é Maria, eu dei a M, né? E colei a M lá num post-it. Falei, gruda esse post-it aqui agora. Então, a gente vai utilizando de vários recursos aí para poder estimular o paciente. E como na nossa sala é a otorrino, né? E eu atendo nos horários que ela não tá, tem muito abaixador de língua lá. E colorido, azul, tal. Então, às vezes, quando eu quero dar, por exemplo, daqui a pouco a gente vai chegar no outro exercício que precisa de 2 pontos, eu pego um azul e um rosa. Aí a gente vai trabalhando com as cores também, né? Bom, e daí, como que é o X2, que é uma evolução do X2? É quando o alvo se move também. Então, eu posso trabalhar o X2 com
um alvo, por exemplo, preso aqui numa bola, por exemplo, preso no abaixador de língua, preso na caneta. Posso trabalhar com card, que nem esse daqui, né? Então, posso ter assim, plastificar, por exemplo, ter umas plaquinhas como essa, e esse paciente fazer o quê? Ele vai levar para o lado oposto do movimento que ele faz. Mas muitas vezes ele não consegue fazer isso sozinho. Aí eu pego o queixo dele e ajudo, e aí ele perde. Então, como que eu vou passar para o X2? Quando eu sei que ele está fazendo muito bem toda a progressão de X1. Ou é um paciente que o X1 não fez nem cosquinha. Aí eu já começo com o X2, né? Então, não, esse daí para mim tá, não tá nítido. As letras não embaralham. Aí eu já começo com o X2. Lembrando que o X2 eu não posso levar esse paciente a olhar o ponto, né? Que nem eu virei aqui para vocês, e levar o ponto mais longe do que ele for capaz de olhar, porque senão naturalmente que ele vai perder. Então, eu já tive paciente que eu tive que fazer isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu pedi que ele olhasse, né, a ponta da caneta, né? Então, vamos ver aqui. Aqui, eu tenho uma cola aqui. Eu quero que você olhe aqui essa pontinha, tá? Aí, o que que eu pedi para ele fazer? Isso aqui, ó. Torcer o punho, porque quando ele fazia assim, ele fazia muito longe. Então, vocês vão inventar alguma forma que chacoalhe e deslize para as laterais, para cima e para baixo. Então, pode ser isso, 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 isso. E dali a pouco, o que que é comum dele? Aí eu falo, se estiver muito fácil, é que você está fazendo errado. Porque no começo não é fácil coordenar. Porque ele também vai ter que coordenar o braço fazendo esse movimento todo para os lados, né? Então, esse seria o X1, que aí tem até a imagem ali no livro, e o X2, 5 15 e 16, tá? Então, X1, 5,15 e X2, 5,16, tá? Além da adaptação, a gente pode utilizar outros, né? Como a estabilização do olhar, como a substituição. Então, quando eu tenho no paciente unilateral, é mais comum que eu utilize adaptação, porque eu tenho fibras que vão dar conta de fazer essa adaptação. E no caso de perdas bilaterais, por exemplo, ou como uma progressão ou um exercício adicional para o nosso paciente com uma hipofunção vestibular unibilateral, nós vamos ter o eye-head e o imaginary target, né? Então, esse coordenação olho-cabeça e ponto imaginário. São duas opções também. Lembrando que eu esqueci de falar que o X2 eu posso fazer em diagonal também, né? Então, todos podem ser plano, sagital, horizontal e diagonal, tá? Assim como o X1. Bom, aí a gente vai trabalhar então, os alvos vão ser colocados também a uma distância que permita focar, né? Como a Keila bem lembrou, mais ou menos a distância, às vezes, de meio braço, no caso desses. E aí eu peço para esse paciente fixar uma imagem, né? Então, eu vou colocar assim para vocês verem, né? Mas é o quê, ó? Eu falo, nariz apontado para o azul, espia os bonequinhos e vira. Espia os bonequinhos e vira. Espia os bonequinhos. Desculpa. Espia os bonequinhos e vira. Espia o azul, vira. Espia o bonequinho, vira. Olha o que que é comum eles fazerem. Dali a pouco ele já faz junto,
né? Então, essa coordenação de espiar primeiro, levar a estabilização do olhar com foco e depois a cabeça, mantendo, né? De certa forma, ele faz um mini cancelamento do RVO, porque ele tem que ir lá e ele tem que ficar fixo ali. E aí depois para o outro lado. E ele vai, então, trabalhando essa coordenação também. Viso, cabeça, cervical, né? O paciente, então, alinha primeiro a cabeça com o primeiro alvo, nariz apontado para ele, enquanto observa. E em seguida, mantendo a cabeça parada, olha para o alvo 2. Depois, ele deve virar a cabeça em direção ao alvo que estava olhando e assim por diante, tá? Esse aqui causa uma confusão danada, principalmente para pacientes com tontura central, pacientes com parkinsonismo, pacientes com degeneração cerebelar ainda não diagnosticada, vocês vão ver que essa parte da coordenação dos olhos é uma das primeiras que eles perdem. Então, às vezes, você faz uma desdiadocicinesia, dedo índex, nariz, o paciente vai super bem. Mas você tenta fazer esse aqui, ele não consegue, tá? Eu tenho esse exemplo em casa com a minha mãe. Com a minha mãe aconteceu isso. Há anos eu tento treinar olho, cabeça com ela, ela não consegue. Agora ela está com o diagnóstico, então, de parkinsonismo por microangiopatia. Aí tá tomando levodopa e tal, melhorou todas as mobilidades dela. E a ela eu não fiz. Até ontem eu tive com ela, eu devia ter treinado. Mas esse é um que é muito indicado também para os nossos pacientes com tontura central, tá? Porque ele vai trabalhar a coordenação motora e a substituição de um RVO perdido, tá? A terceira variação é chamada do alvo imaginário, né? Então, continuamos aqui na página 140 e elas vão explicar que ao final do movimento, né? Então, você gira a cabeça do paciente, olhando diretamente para o alvo imaginário. Então, eu estou aqui, virei. Aí eu fecho o olho. Quando eu viro a cabeça para o outro lado, eu não posso abrir o olho e estar olhando lá onde está a cabeça, o nariz apontado. Eu já tenho que virar e quando eu abrir o olho, já estar aqui no ponto fixo, tá? Então, ó, virei, espio, virei, espio, virei, espio. Então, eu lembro onde é que está o ponto, e quando eu faço o movimento, eu levo o meu olho aqui dentro da minha cabeça para o alvo. E quando eu abro, eu já tenho que estar olhando. Só que o que que é comum? Ele abre. Depois ele olha. Aí a gente vai trabalhar na educação da coordenação e ele vai ter que treinar em casa, muitas vezes com alguém, op, dando às vezes um comando sonoro. Errou. Ah, fecha o olho. Vai. Espia lá o ponto. Espia o ponto. Ah, deu certo. Ó, lembra do ponto. Aí ele começa a treinar. E também da mesma forma, para cima, diagonais. Tá? E assim nós vamos treinar, tem a imagem aqui na 141, tá? A Cíntia tá aqui, eu quero fazer um agradecimento para ela, que quando a gente começou a trabalhar juntas, ela fez vários vídeos que eu uso até hoje. Então, a gente encaminha para o paciente alguns videozinhos dela fazendo, e nas aulas a gente coloca, inclusive, eu coloco para os mentorados e tudo, esse videozinho dela, então, errando.
mostrando esses erros comuns de fazer. Isso facilita bastante. Então, se vocês quiserem fazer vocês mesmos vídeos mostrando como faz, aí você atendeu o paciente, você deu o iHead, por exemplo, você pega e já manda para ele como treinar em casa esse esse exercício, tá? Aí, lembrando que nós não podemos fazer muito rápido, né? Se o alvo ficar borrado, então a gente tem que tentar trabalhar bem com esse paciente a coordenação dele em fazer, mantendo, né, a coordenação ali do alvo, tá? Sugere-se, então, que seja em 2 Hz. Repetindo, 2 Hz são 2 ciclos em 1 segundo. Então, 2 Hz é isso aqui, ó, tá? Não é assim. Isso aqui ainda eu estou usando não reflexamente, eu estou usando um controle voluntário, né, para o movimento, tá? Entretanto, o paciente vai ter um aumento da sensibilidade dos sintomas e faz parte, tá? Por quê? O cérebro vai tentar reduzir esse sinal de erro. E aí a gente vai ter que estimular que esse paciente faça várias vezes ao dia, tá? E aí, então, nós temos a prescrição do guideline, né? A recomendação do guideline. Lembrando para aqueles que estão entrando na área, que estiverem vendo esse vídeo aqui depois, guideline é um documento em que experts se unem para definir a melhor estratégia de tratamento para determinadas condições. Às vezes, por exemplo, o paciente tem hipofunção vestibular unilateral, lá no guideline a gente vai ter. O paciente tem Parkinson, tem os guidelines de Parkinson. Lesão medular, tem o guideline de tratamento de lesão medular. VPPB, é, é aqui a Cíntia, ela segue enviando os videozinhos para os pacientes também. Quando você quiser me atualizar com novos vídeos, Cíntia, como você é muito gata, maravilhosa, é bem mais bonito eu mandar um vídeo teu do que meu, então eu aceito, tá? Oi, Paula, bem-vinda. Muito bem. É, mas os que eu tenho ainda são ótimos. Oi, Anne. Bom, então a gente tem, né, essa orientação do guideline, que é o quê? Desse paciente fazer 3 vezes ao dia por 12 minutos diário. Então, 4 minutos de manhã, 4 de tarde, 4 de noite. Como que eu, Dani, faço? Uns 2 minutos de manhã, início da tarde, antes da noite, à noite. Então, a gente tem isso, né, de 8 a 12 minutos como recomendação para esses pacientes, tá? Agora, em casos crônicos, esse 12 aumenta para 20 minutos. Então, o que que ele pode fazer? Alguns exercícios de estabilização do olhar, alguns de equilíbrio e volta para a estabilização do olhar antes de parar esse, antes de terminar esse bloco de 15 minutinhos de exercício que ele está fazendo de manhã. Depois, início da tarde, de novo. Ele quer fazer 3 vezes à tarde, e não quer fazer nenhuma à noite? Não tem problema. Faz lá uma de manhã, uma início da tarde, dali 2 horas de novo, tá? Bom, os casos de hipofunção bilateral, nós temos que aumentar a dose desses exercícios. Lembrando que eu não tenho umas células ali funcionando bem, nem de um lado nem do outro. Então, eu vou ter que aumentar a estratégia terapêutica. Nos bilaterais, geralmente eu trabalho junto com um fisioterapeuta que atenda pelo convênio do meu paciente, por exemplo, né? Porque hoje eu trabalho particular. E aí, às vezes, encarece muito para ele. Daí eu digo: olha, você está vindo aqui uma vez por semana,
e a gente está trabalhando junto. Você vai fazer em casa, mas tenha lá a tua ficha de confiança domiciliar mais 2, 3 vezes na semana, ou pega uma guia do plano de saúde, vai no lugar onde você pode ser atendido pelo teu plano de saúde e faz exercícios. Por quê? Engloba para o paciente de hipofunção vestibular bilateral muito mais exercícios de fortalecimento, de estratégias de equilíbrio, de marcha com rotações cervicais, por exemplo, porque a gente tem que trabalhar junto. Muitas vezes eles têm personal também. Né? Então, o professor de educação física trabalha bem o fortalecimento, as reações de equilíbrio. Eu faço questão, entro em contato, mando áudio, mando material, mando vídeos meus explicando. Tem aqui, por exemplo, esses encontros agora para mandar um vídeo para o pro profissional que está trabalhando, né? Quanto mais a gente dividir o conhecimento, mais pacientes ficam beneficiados através do conhecimento que a gente compartilha também. Então, eu sou muito adepta a isso. Nós, enquanto profissionais mais especializados nisso, orientarmos os profissionais menos especializados e a gente lembra da minha logo, né? Trabalhar, então, cada um no seu quadrado, mas também entendendo um pouquinho do outro. E aí a gente faz então uma corrente aí do bem, porque quem importa é o paciente. E o paciente crônico, a gente tem que fazer de tudo para ele não cair. E a tendência é o quê? Cair. Tendo a primeira queda, aumenta em 50% a chance dele cair de novo nesse mesmo ano, né? Então, quanto mais informações nós divulgarmos, melhor é. Bom, outra coisa, além do tempo, né, que esse paciente vai ficar em tratamento, eu gosto de dizer que ele tem início, meio e fim do tratamento comigo, que ele vai, antes dele enjoar da minha cara, eu já vou dar alta para ele. Por quê? Porque eu quero que ele tenha uma independência e adote posturas de vida, de estilo de vida, que movimente esse corpo. Então, nós estamos falando agora nesse bloco aqui para pacientes com hipofunção unibilateral. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer formas de progressão. Aumentar o distanciamento do alvo. Dois, colocar um plano de fundo listrado, né? Às vezes ele pode, por exemplo, pegar uma folha de jornal, uma folha de revista, né? Um livro aqui, ó, e colocar a tagzinha aqui no meio do livro, né? Então, gruda lá, apoia lá um livro, e aí ele vai olhar essa tagzinha com o símbolozinho, fazendo movimentos que não, que sim, né? Com conflito visual ali atrás. A minha cachorra tá doida porque eu tenho uma vizinha aqui que tem um gato. E cada vez também aí o gato vem cheirar atrás da porta. Aí ela é apartamento, daí ela sente a presença dele lá. Daí bem longe, ela tá nessa gritaria ali. Ela quer defender aqui o território. Bom, e aí então a gente consegue colocar conflito. Eu já, por muito tempo, o que que eu já fiz? Já comprei 2, 3 metros de tecido, levei na costureira para cortar em quadrados do tamanho de uma A4, listrado, xadrez, essas toalhas xadrez. Aí dou para o paciente para ele grudar lá na casa dele, e tudo. Folha de jornal, né? Imprimo na internet, né? Peço para papelaria imprimir. Fiz jacardezinhos. Então, a pessoa mais criativa aqui, ah lá, ó, com letrinhas a Paula tá mostrando, né? Ó, com os estímulos. Ela mandou tudo isso lá no grupo, show! Esses para coordenação, olha lá, o alvo, né? Para usar com laser point, uma ampulheta, show! Olha lá, ó, para o iHead. Então, fica perfeito. Os pacientes podem ter esse estímulo e ter em casa também. Então, se a gente imprimir em folha A4, você dá para o paciente o kit dele. Põe numa sacolinha personalizada, uma pastinha personalizada e manda para ele.
Ele pode te devolver depois, se você quiser, ser uma cartela que vai e volta, ou é um mimo que você está dando para o seu paciente aí, para ele ter. E cada vez que ele olhar isso na casa dele, ele vai falar: ah, ele tem que fazer os exercícios da doutora Dani, da doutora Keilo, da doutora Paula, Anne, Cíntia, Dulce, Fabiola, tá? Do doutor Luiz. Certo, queridos? Bom, vamos adiantando mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Dani, posso tirar uma dúvida? Isso, aí eu já vou abrir para dúvida. Pode tirar, sim. Com relação aos hertz, eu uso o metrônomo, né? Só Tá. que tem alguns pacientes que eles não toleram. Aí eu começo com menos tempo e aí vou progredindo. Aí eu dou essa tarefinha para ele marcar. Ó, hoje eu consegui 25, então amanhã você tenta 30 e vai progredindo. Pode ser assim? Porque se você colocar Pode. direto com 2 hertz, tem gente que não consegue, né? Exatamente, é assim que eu faço, tá? Ok. Exatamente. É bem assim. Porque a maioria não consegue iniciar com 2 hertz. Quando eu dou curso e os próprios alunos fazem 2 hertz, logo em seguida já começa, ai, que dor de cabeça. Nossa, isso daí parece que saiu os cristais do lugar. Que o pessoal tem uma. Começa a ter enjoo, né? É, a pessoa faz uma analogia que é como se eu hiperexcitasse as minhas fibras vestibulares, como ter saído os cristais do lugar, né? E não tem nada a ver. E eu também já tive paciente que fala assim que sente o barulho do cristal saindo do lugar, né? E não é verdade, né? Mas é exatamente isso. A gente faz progressivamente, Keila. Ok. Dúvidas, pessoal? Podem escrever se precisarem, tá? A gente vai respondendo aqui no meio do estudo. Bom, a postura, então, adequada, adotada pelo paciente pode variar, né? Eu gosto muito de trabalhar sobre o balance pad, né? Então, a gente pode é, colocar aqui, né, sobre essa almofada, né? Tem algumas marcas dessas almofadas, mas é um recurso que a gente precisa ter no consultório. Eu digo que é um recurso obrigatório, tá? Ter uma almofada dessas de equilíbrio, que é diferente de disco proprioceptivo, e ela tá sempre embaixo do meu braço. Então, uma levo para casa do paciente e a gente tem outra lá na clínica. E aí a gente trabalha com o paciente, por exemplo, sobre um balance pad, na posição de Romberg, na posição de semi-tandem, na posição de tandem, né? Então, começando com os pés separados, depois junta, meio e lá na frente, tá? Aí, a superfície, a gente já falou, e a incorporação da marcha, então os pacientes podem ir caminhando, fazendo marcha e fazendo X1, fazendo X2, fazendo iHead, que é mais difícil de fazer junto com uma outra coisa. Então, às vezes, o iHead eu não consigo fazer com marcha, por exemplo, e a gente vai conforme o paciente dê conta de fazer e faça o exercício adequado, né? Até chegar lá nos 2 Hz. Tem paciente meu que eu nunca usei 2 Hz? Tem, e tudo bem, né? Então, Dani, mas tem que ter. Sim, eu sei, mas tem uns que eles não dão conta, né? E faz parte. Ah, mas eu não tô ajudando o paciente? Tô ajudando, tá? Uso de ambientes, então, simples, com pouco ou nenhum desafio, até lugares próximos à realidade do paciente. Então, como supermercados, igrejas, né? E aí eu falo para ele: você mora no interior? Vai, ao invés de caminhar normal, vai caminhando e fazendo X1 junto, vai caminhando e fazendo X2, e com o pé, um pé antepé. E aí as pessoas falam: já estou começando a fazer assim. Quando eu ando lá na calçada, eu já pego uma linha e já vou colocando o pé antepé, e aí quem me vê acha que eu tô doido, mas eu não ligo, não. E aí a gente vai trabalhando isso com o paciente, né? Vocês têm inúmeros casos, com certeza, para contar disso.
Tomei liberdade de mandar para você. Lembra daquele treinamento lá na Marinha? Mandei 2 fotos lá, aquele lá do Ah, saco. Ó, vai ver aí a própria percepção, como foi ruim de todo mundo. Aquilo lá que eu boa! falei, eu encontrei as fotos. Eu falei, caramba, gente, onde é que tá as fotos para mostrar para ela? Porque uma coisa é falar, outra coisa é mostrar, né? Isso! E essa com esses capacetes aqui era para depois treinar A também? gente treinou, como é que fala? Safety on board. É, o resgate do passageiro. Resgate do passageiro. Então a gente teve que rastejar com aquele trambolho todo atrás e eu passei mal ali, na verdade. Ah, vou mandar para vocês aqui. Acabei de salvar, vou mandar aqui no chat. Nossa. O mais difícil foi esse, de rastejar com oxigênio e tal, porque é simulação de navio mesmo, né? De marinha. E o outro do saco que eu falei, que eu não lembrava mais de que cor era. Para mim era marrom, mas que você vê é laranja, enfim, é isso. É isso. Eu Aham, sou aquela da Jó. ponta que tá fazendo joinha ali. Ah, que legal. Mandei aí, pessoal. Se vocês abrirem o chat, vocês vão ver as fotos que a Paula está dizendo. Nós temos aí uns 5 minutinhos. Eu queria abrir. Não, mais do que cinco. É, 13 minutos. Queria abrir para vocês conversarem um pouquinho, falarem das experiências de vocês, para o pessoal conhecer.